Como selecionar corretamente ícones no computador? Ou como selecionar um texto, talvez para copiar, para excluir, para recortar. De fato, a seleção é um recurso fundamental para você fazer diversas coisas dentro do seu notebook, dentro do seu computador. Primeiro passo aqui, tá, gente? Para essa aula de hoje, né, o objetivo dela é dominar o recurso selecionar no seu notebook, no seu computador. E para isso a gente tem dois blocos de informações. O primeiro é a seleção de ícones. Então você vai dominar, né, a seleção de ícones, tá? Selecionando ícones, perfeito. Então para isso você vai aprender a selecionar um ícone só. Você vai aprender a selecionar vários ícones de forma intercalada ou de um espaço até outro, tá? E também a gente vai dominar a seleção de texto. Seja ela usando o mouse ou usando o teclado, porque também é possível selecionar usando o teclado. Dependendo do texto, vale mais a pena, inclusive, você fazer isso pelo teclado. Tá bom, gente? Então vamos começar a trabalhar. Galera, primeiro é o seguinte, ó. Por que é importante a seleção no computador? Tá? E aí, é o seguinte. Muita gente fala assim, Diogo, a pessoa chega pra mim assim, Diogo, seleciona ali aquele ícone ali. Mas eu não sei o que significa isso. Basicamente, o computador ele não consegue entender o que você quer fazer. Ele só vai conseguir entender se você marcar a área que você quer fazer. Por exemplo, no seu teclado tem um íconezinho de deletar. Não sei se você já percebeu, mas aqui em cima, no seu teclado, tem delete. E se você apertar, né, o meu também tá aqui, ó, tecladinho. Se você apertar esse delete ou del que fica lá em cima, nada vai acontecer. Por quê? O computador, ele não sabe o que você quer deletar. E aí, simplesmente nada acontece. Por isso que eles inventaram o selecionar. Quando você tem ali o recurso e você seleciona a área que você quer apagar, o primeiro passo é marcou a área que você quer apagar. O segundo, sim, é apertar esse botãozinho. Quer ver? Vou fazer na prática. Então, por exemplo, ó, eu quero eliminar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Então, como é que eu faço para selecionar essa imagem aqui? Por quê? Porque eu posso pegar meu teclado e apertar o delete. Posso ou não posso? Posso, tá ali em cima. Só que ele não sabe que eu quero aquele íconezinho ali, é o que eu quero apagar. Por isso é que eu preciso... Opa! Por isso que eu preciso o quê? Dar um clique. Quando eu dou um clique aqui, ele fica marcado. E essa marcação, na informática, chama-se selecionar. Então, eu vou dar um clique ali. Cliquei. Ok. Provavelmente você não está vendo que ele está marcado. Tá? Tem uma marcaçãozinha aqui, tá vendo? Em volta. Tem computadores, né? Quando o fundo aqui ele tem outra cor, fica bem claro, bem nítido que ele tá diferente dos outros, né? Que não tem essa marcação. No meu caso aqui, tá marcado. Eu dei um clique nele. Quando eu clico, acabou. Eu selecionei o ícone. Aí sim eu consigo fazer um montão de coisa com ele. Inclusive, eu consigo deletar. Então, se eu pegar meu teclado agora e apertar esse botãozinho aqui, ó, de delete no meu teclado, ele vai apagar, ele vai sumir, porque eu cliquei nele e ele está selecionado. É esse que será impactado. Então, vou dar um clique de novo, cliquei, e vou apertar o delete no meu teclado. Olha o que vai acontecer com esse íconezinho aqui, gente. Vamos verificar se ele vai sumir. Sumiu. E por quê? Porque eu selecionei. Então, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, tá, com um ícone, com um texto,
eu preciso selecionar. Ok, gente? Perfeito. Então, maravilha. E você também já aprendeu agora como selecionar um ícone. Quando você clica uma vez no ícone, ele seleciona. Ele não abre. Ele seleciona, tá? Clicou, ele vai marcar. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Para selecionar é um clique só. E aí depois você pode fazer o que você quiser. Pode deletar, por exemplo, como eu fiz. Um clique no ícone, ele não abre. Ele só seleciona. Inclusive, por exemplo, se eu quero abrir um ícone, eu quero abrir aqui, ó, o YouTube. Eu quero abrir o YouTube. Se eu der um clique nele, ele vai abrir? Não, ele não vai abrir. Por quê? Ele só vai abrir se eu der um clique duplo. 2 cliques, tum, tum, rápido, ou dou um clique e aperto esse botãozinho aqui, ó, grandão. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Esse íconezinho aqui, ó. Esse aqui. Esse é o botão de quê? De entrar. É o Enter, tá? Esse grandão. Alguns teclados tem escrito assim, ó, Enter. E na tradução significa, é assim, ó, Enter. E na tradução significa entrar, tá? E aí, quando eu simplesmente clico nesse íconezinho do YouTube e aperto aquele botão, cliquei uma vez, então eu selecionei. Quando eu aperto aquele botão de Enter, ele vai abrir o ícone do YouTube. Abriu na outra tela aqui, vou mostrar para vocês, ó. Abriu o ícone do YouTube, tá? Então, aí que tá o ponto. Um clique seleciona, tá? Seleciona o ícone, tá? Um clique seleciona o ícone. Combinado, certo? É isso. Muito bem. Então agora vocês já sabem aqui que dando um clique, vou botar minha imagem aqui, nós já aprendemos aí e um clique, então vou riscar, um clique seleciona o ícone. Agora, e se eu quero selecionar vários, tá? Às vezes, eu posso querer apagar 3 ícones ao mesmo tempo. Posso querer apagar o Gmail, o Chrome e o YouTube ao mesmo tempo, ou vários, né? Ao mesmo tempo. E aí, o que eu tenho que fazer? Você precisa da ajuda do seu... o que não funciona, tá? Se eu clicar aqui, aí depois que eu clicar aqui, ele tira essa seleção. Quando eu clico aqui e depois clico aqui, ele tira a seleção de um e vai para o outro, tá? Então, eu não consigo simplesmente clicar em cada um. Apenas clicando, ele vai pulando de seleção em seleção. Para que eu consiga selecionar vários ao mesmo tempo, eu preciso da ajuda do teclado. Mas que tecla, Diogo? Você vai usar essa daqui, ó. O Ctrl. É esse CTRL que fica no canto inferior esquerdo do seu teclado. Toda vez que você quiser selecionar vários ícones intercalado, você sim vai clicar em cada um. Porém, você vai estar segurando no seu teclado a tecla Ctrl ou Ctrl, CTRL. Segura, não solta. Segurei, não soltei. Quando eu não solto, eu pego o meu mouse e vou clicando em um por um. Tum, tum, tum. Ele vai selecionar todos os que eu estou clicando. Ele vai manter a seleção, tá? Então, o CTRL, o Ctrl, ele vai manter a seleção naqueles que você está clicando. Perfeito? Ok? Então, ó, vamos lá. Vou voltar aqui. Vou botar minha imagem. Quero selecionar esses 3 aqui, ó. Esse e esse. Então, ó, primeiro, o meu mouse aqui, eu estou segurando o Ctrl, aquele que eu mostrei para vocês lá grandão. Não soltei, pego o meu mouse e vou clicar nos 3 ali. Nesse e nesse. Você não está conseguindo ver, porque
Tá vendo? É bem suave, ó. Olha aqui, tá vendo que tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Essa marcação cinza. Se eu voltar aqui, tem outra marcação cinza aqui, ó. E tem outra aqui no YouTube. Então, cliquei em cada um. Ele selecionou. O que que vai acontecer, gente, se eu apertar Delete? O que que vai acontecer se eu apertar Delete? Vai sumir os 3. Os 3. Por que que os 3 vão sumir? Porque eu selecionei os 3. Quer ver? Vamos ver se é verdade? Vou apertar o Delete, hein? No teclado, Delete. Olha ali, galera. Olha ali, ó. Os 3 sumiram. Esse mesmo selecionar, ele serve, por exemplo, quero copiar várias fotos ao mesmo tempo. Então, eu quero selecionar várias fotos. Eu seguro o Ctrl e vou clicando em cima de cada um. Todos estão selecionados. Aí você vai lá, vai copiar. Ctrl C, copia, vai onde você quer e cola. Ctrl V, tá? Então, por exemplo, se você já assistiu a aula de copiar e colar, o Ctrl ele serve para você selecionar várias ao mesmo tempo. Quando você segura o Ctrl ou Ctrl, você seleciona intercaladamente. De forma intercalada. Tá? Você pode clicar enquanto você estiver segurando o Ctrl, ele vai manter a seleção de todos que você clicou. Agora, galera, tem situações que tem que ser uma lista. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Eu vou aqui no meu computador e vou acessar a pasta de vídeos. É onde eu gravo as minhas lives. Então, ó, vou clicar aqui, ó, na pastinha amarela aqui embaixo. E vou clicar aqui, ó, em vídeos à esquerda, tá? Vou clicar. E aqui eu tenho uma lista de vídeos, tá bom? Tem uma lista de vídeos. Aí que tá o ponto. Supondo que eu queira selecionar todos esses vídeos, que começa daqui e vai terminar lá embaixo. Ó. Deixa eu tirar minha imagem da frente para vocês olharem. Ó. Ele começa aqui e vai até aqui embaixo. Ó. Como que eu faço? Será que eu tenho que segurar o Ctrl e ir clicando em cima de cada um, ó? Cada um? Essas Olha só quantos ícones são. São 116 ícones aqui. Eu vou clicar mais de 100 vezes? Ou existe uma alternativa que eu clico no primeiro e clico no último e ele vai selecionar tudo, de um até outro? E agora? Vamos aprender essa? Pois é. Eu ensinei que se você segurar o Ctrl, segurou o Ctrl, e ir clicando em ícone por ícone, conforme eu vou mostrar aqui, ó, vou clicando, ele vai selecionando e vai ficando azul, né? Ó, onde eu cliquei ficou azul, ó. Aqui eu cliquei, aqui eu cliquei, aqui eu cliquei, aqui eu cliquei e aqui eu cliquei. Só onde eu cliquei ficou azul. Só que se eu quero de um certo ponto até aqui, né? Então, eu tô falando de todos esses ícones aqui, ó. Aqui é de um ponto a outro. Se eu quero tudo isso aqui, galera, eu não posso usar o Ctrl. Tá? Não posso usar o Ctrl. Eu vou... Primeiro passo, tá? Eu tenho que te mostrar uma coisa pra vocês. Espera aí. No teclado, existe uma setinha que ela tem em dois lados. Esse e esse daqui. Essas setas são iguais. Depois, se você tiver com o seu computador aí, você pode olhar. Ela chama-se Shift. É assim, ó. Shift. Shift. Tá? É o nome dela. Se você segurar essa... Na verdade, é essa tecla aqui que permite você selecionar de um ponto a outro. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vou voltar nos vídeos. Então,
eu primeiro, né? Qual é a sequência? O primeiro passo é eu clicar sem segurar nada. Eu clico no primeiro que eu quero. Então, esse é o primeiro. Dali para baixo ele vai selecionar também, mas esse é o primeiro. Então, eu só vou pegar meu mouse e vou dar um clique nesse primeiro. Não seguro nada. Ó, presta atenção aqui que é importante. Quando eu quero selecionar de um ponto a outro, o primeiro clique não segura nada. Você não vai segurar nada. Você simplesmente vai dar um clique no primeiro item. Combinado? Combinado? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui. Como eu quero daqui, tá? E eu vou pegar isso tudo aqui até lá embaixo, até esse último aqui. Eu só vou dar um clique agora nesse daqui, nesse primeiro. Cliquei. Quando eu clico, ficou azul. Agora sim. Agora eu vou segurar no meu teclado essa seta aqui, galera. O Shift, que pode estar escrito Shift também, tá? E você pode segurar essa daqui também do lado. Tá? Tanto faz. Aí eu segurei o Shift, segurei, tô com ele segurando aqui e vou clicar no último lá embaixo, no último que eu quero. Cliquei. Quando eu vou fazer o quê? Vai ficar tudo azul, vai ficar tudo selecionado, ó. Olha isso, galera. Olha a mágica, galera. Eu selecionei daqui todos os ícones desse intervalo. Por quê? Porque eu segurei o Shift. Essa daqui, ó. No meu teclado tá escrito, tá vendo? Shift. Olha lá, Shift. Tá aqui do lado do Z, ó. Do lado do Z. Tem teclados que só tem uma seta para cima, tá? Então, ó, vamos mentalizar isso aí, vamos mentalizar. O que eu fiz no primeiro passo? Eu dei um clique no ícone, no primeiro ícone da lista. No segundo passo, eu segurei o Shift. E no terceiro passo, eu cliquei no último ícone que eu queria selecionar. 3 passos, gente. 3 passinhos. Tá tudo selecionado. O que acontece se eu deletar? Apertei Delete. Todos esses ícones saem daqui. Eu não quero isso porque isso é importante. Não posso perder, não. Vamos fazer um bloquinho pequeno aqui, só para ficar claríssimo. Quero selecionar essa fileira aqui, ó. Essa fileira aqui. Desse até esse daqui, tá? Então, o que eu faço? Primeiro passo, clico no primeiro, não é isso? Vou clicar. Qual é o segundo passo, gente? Segurar o Shift. Segurei. Você não tá vendo, mas eu tá segurado aqui. Agora eu vou clicar com o meu mouse no último. Ó, todos os ícones selecionados. Que clareza! Que clareza, meu Deus! O que nós já dominamos nessa aula? Nós dominamos aqui que quando você quer selecionar de forma intercalada, é o Ctrl. Quando você quer de um ponto a outro, é o Shift. Shift. Pronto. Tá bom? Mas agora, a gente não tá mais falando de ícones, né? Nós já falamos aqui dos ícones. Vou até riscar. Vou botar em vermelho. E vou riscar. Tá lá. Isso já tá falado. Agora a gente tem que falar de texto, gente. Por quê? Imagina você tá lá na internet. Ah, Diogo, eu quero copiar um texto aqui da internet. Esse trecho aqui, quero copiar. Eu só quero esse pedaço. Você precisa aprender a selecionar. E o computador ele vai entender o que você selecionou. Se você está no Word e quer formatar, você precisa selecionar. Tá? Então, é necessário, é uma coisa fundamental a seleção. Então, ó, como é que funciona aqui a seleção? Tá? Ó, tô aqui, ó, selecionar texto. O que eu posso fazer? Se eu quero selecionar esse texto aqui, deixar azul assim, ó, é bem simples. O texto está aqui, eu vou parar o mouse no final ou no início, e aí eu clico, seguro o botão do mouse e arrasto. Tá? Clico, seguro e arrasto. Assim, ó. Seleciono. Tá? Selecionei o texto. Isso é selecionar. Tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Para o mouse no início do texto. Aí, inclusive, quando você está parado ali em cima do texto, sabe como é que seu mouse fica? Porque quando você está num espaço normal, clicável, aparece uma seta assim, não é? Esse é o seu
esse é o seu mouse. Desculpa, esse é o seu mouse, não é isso? Fica uma seta assim. Só que quando você está em cima do texto, sabe o que seu mouse vira? Ele vira um travessãozinho assim, ó. Parece até a letra I. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso chama-se cursor. Cursor. Assim, ó, cursor. E esse cursor, ele serve para selecionar, tá? Selecionar o texto. Então, se eu paro o mouse aqui no início, por exemplo, vai aparecer, o meu mouse vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. E aí é o lugar da seleção. Então, eu clico, seguro e arrasto assim, ó. E arrasto até onde eu quero. Se eu quero pro lado, beleza. Se eu quero para baixo, beleza. Tá bom? E é isso. Então, você consegue selecionar o texto dessa maneira. Eu vou lá na internet e vou separar aqui um texto para conseguir dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, eu estou com um texto aqui, tá? Estou com um texto aqui, texto dos tricolores. Aqui, ó. Aí eu quero selecionar isso. O que eu faço? Eu paro o meu mouse no início do texto. Parei. Ele vai virar um tracinho, que é um cursor, tá? Quando a seta não é o certo, né? Você tem que posicionar o seu mouse para ficar um cursorzinho ali. É só parar em cima do texto, que vai estar no lugar certo. Aí você clica, segura o mouse, com o botão normal mesmo, que você normalmente usa. Clica, segura, não solta. E vem arrastando. Ó, tô selecionando. E aí você marca todo o texto. Esse jeito aqui não é o jeito mais fácil de selecionar, não, tá bom, gente? Não é o jeito mais fácil, não. Tá? Esse é o jeito, inclusive, um pouco mais avançado para você selecionar um bloco grande de texto, tá bom? Muito bem. Isso é seleção. Fala assim, ó, seleciona aquele ponto ali. Seleção por si só não faz nada. Mas a partir do momento que você marca a área, você pode copiar, você pode recortar, você pode, no caso do Word, você pode formatar, você pode, o texto é necessário selecionar primeiro para depois você fazer o que você quer fazer. Então é obrigatório, na realidade. Tá bom? Muito bem. Então, já que isso ficou claro, esse não é o jeito mais fácil, gente. E eu vou explicar por quê. O que acontece, ó? Se você quer fazer... Porque qual o problema dessa seleção? Para quem não tem experiência. Você vai arrastando, aí sabe o que acontece? Ele vai selecionando tudo. Olha o que acontece aqui com quem não tem experiência. Você clica, segura e arrasta, ó. Ele vai embora. Ih, meu Deus! Ai, perdi aquilo. Perdi tudo ali. Ele vai embora. Para quem não tem experiência. Se você quer só um pedaço, é extremamente difícil. Tá? Extremamente difícil. Então, qual é o meu conselho para quem não tem muita experiência? É usar o teclado. Como assim, Diogo? Olha só. Eu vou pedir que você preste atenção em duas coisas aqui no seu teclado. No Shift, que é esse aqui, ó. No Shift. E nessas setinhas aqui, ó. Que fica à direita. Que não é o Shift. São as setas de direção. Tem uma seta que é para a esquerda. Tem uma seta que é para cima. Tem uma seta que é para baixo. Tem uma seta que é para a direita. Tá? Então, basicamente, você vai ter que segurar o Shift. Segurar o Shift, que é esse aqui. E aí, se eu quero selecionar para baixo, quero ir marcando para baixo, eu vou usar essa seta aqui, gente. Tá? Então, eu segurei o Shift e do lado de cá, ó, eu vou segurar essa seta. Mas tem uma ordem. Vocês já entenderam isso, né? É esse mais esse daqui, ó. Vai apertando até ir selecionando. Então, ó, esse eu seguro e esse aqui eu vou apertando para baixo para ir selecionando. Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Uma pré-determinação, depois que você já sabe ali quais são as duas teclas que a gente vai usar, o que você tem que fazer? Uma coisa, um pré-requisito. É selecionar só o iniciozinho. É bem fácil. Você vai parar o mouse ali, vai arrastar e vai ficar azul. Quer ver? Eu quero aqui selecionar esse bloco inteiro sem ficar rolando.
eu vou selecionar aqui só o iniciozinho. E pode ser qualquer partezinha. Tá vendo que eu passei o meu mouse aqui, cliquei, segurei e arrastei? Ele ficou azul. Quando eu faço aquilo de segurar o Shift e usar a setinha para baixo, eu tenho que segurar assim, ó, apertar assim, ó, tá? Eu não, o Shift eu não posso soltar. A setinha eu tenho que apertar gradativamente para ele descer linha por linha. Então, vou apertando, 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 até ele selecionar. Então, vamos nós. Vem aqui, ó. Segurei o Shift, ó, selecionei o início, segurei o Shift e vou usando a setinha para baixo, ó. Estou segurando o Shift e apertando a setinha para baixo. Ah, Diogo, mas ficou um pedaço aqui que você não selecionou. Pois é, o que você pode fazer então? Você pode usar a seta para a direita para continuar a seleção. Então, continua segurando o Shift e usa a setinha para a direita para continuar a seleção. Vamos lá? Ali, ó, como ele está andando, tá vendo que está ficando azulzinho, ó? Vê se você está vendo aqui, ó. Eu vou selecionar todo esse bloco aqui que não está selecionado ainda. Segura o Shift e a setinha para a direita. Vai selecionando, selecionando, selecionando. Estou apertando a seta para a direita até chegar no final. Acabou. Selecionei todo o bloco de texto. Então, ó, muito bem. Vou fazer aí agora com vocês para eu poder selecionar todo o bloco agora com o teclado. Primeiro, eu tenho que pegar meu mouse, clicar, segurar e arrastar no início. Agora, eu seguro o Shift e uso seta para baixo. Ah, apareceu um pouquinho para a direita, Diogo. Ó, seta para a direita. E vai selecionando toda a parte do texto. Olha lá, ó. Acabou.